Boa noite, gente. Vocês estão aqui? Boa noite, gente. Boa noite. Vamos então, nesse momento, abrir os nossos corações, nossos ouvidos, que nós possamos ser ministrados. Eu também, amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vamos ler do 10 ao versículo 13. E se muitos não conhecem, hão de conhecer, mas essa é a parte onde fala sobre a armadura de Deus, né? Que tem muitas coisas lúdicas, inclusive, né? A gente que é do Ministério Infantil pode dizer que dá para fazer com essa armadura. E então vamos ler Efésios 6, capítulo 10 ao 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominantes desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Não sei se eu li mais, mas eu acho que eu li tudo. Nesses versículos que nós lemos, existe uma ordem, é dada uma ordem para a gente. Fortaleçam-se no Senhor. E existe um motivo para que nós cristãos precisemos nos fortalecer no Senhor. O diabo, né? No versículo ainda diz que o cristão não luta contra os seres humanos. A luta do cristão não é contra o seu irmão, mas contra os espíritos malignos que vêm para nos destruir, para nos afastar de Deus e do propósito que Ele tem na nossa vida. Então não é à toa, e nós vamos ver mais para frente que não é à toa que existe essa ordem, fortaleçam-se no Senhor. Essa luta contra os espíritos malignos nada mais é do que uma guerra espiritual. A guerra espiritual ela é algo que não acontece no nosso físico, mas nos atinge e pode nos atingir no físico. Não acontece aqui onde a gente consegue ver, sentir, perceber, mas ela nos atinge aqui, onde a gente consegue ver, sentir e perceber. E a gente consegue saber que é uma guerra espiritual através do discernimento que o Espírito Santo nos dá. Então, a Bíblia fala muitas vezes sobre esse discernimento que nós precisamos ter, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre o discernimento de saber o que é o diabo, o que é coisa da nossa cabeça, coisa que a gente também está cismando demais, o que é o próprio Deus. Então, esse discernimento nos traz a consciência da guerra espiritual e de saber que, sim, algo do espiritual está nos afetando. Só que a questão é que a tendência do cristão é de achar que tudo de desagradável que acontece na vida dele é uma guerra espiritual. Mas nem sempre é. Só que a nossa tendência é que aconteceu qualquer coisa, nossa, o inimigo está irritado. O inferno está furioso, já repreende, amarra, e é uma guerra mesmo. Começa essa guerra espiritual. Então, nossa, eu não estou conseguindo ler. Nossa, o inferno está enfurecido comigo. Aí pergunta qual foi a última vez que essa pessoa leu a Bíblia. Também foi em 2013. Aí também é meio difícil a pessoa conseguir ler depois. Mas o cristão tem essa tendência de achar que tudo que acontece de ruim é uma guerra espiritual. Mas nem sempre é. E a gente pode dar 3 motivos. Eu vou dar só 3 hoje, para a gente refletir.
de 3 motivos para que essas situações espirituais difíceis, a frieza espiritual, por exemplo, para que essas situações aconteçam. A primeira é o próprio Satanás. A gente não pode fechar os olhos e falar, é tudo espiritualidade. A gente tem que entender que sim, o diabo ele se levanta contra o povo de Deus, então esse é um dos motivos. Pode ser que Deus esteja te ensinando algo, e você também está querendo fechar os olhos, ou a negligência espiritual. Mas a gente vai por partes, para todo mundo entender tudo certinho, numa boa. A primeira coisa que a gente precisa entender, muito, muito bem, gente, é isso. Se vocês saírem entendendo isso, já está tudo certo. Deus já falou comigo e cumpriu o propósito. Mas o que a gente precisa entender muito bem é que só vai acontecer uma guerra espiritual onde há atividade espiritual. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se você não estiver fazendo nada para Deus, não está exercendo seu ministério, não está buscando melhorar o seu relacionamento com Deus, não está buscando ser usado por Deus, adorando Ele, não há motivos para que Satanás vai te perturbar. Porque você não está fazendo nada. Então, não tem motivo para que o diabo te ataque. Só há guerra espiritual onde há atividade espiritual. Então, se você não estiver fazendo nada disso, talvez não seja guerra espiritual e a gente vai ver tudo isso também. Agora, se você estiver vivendo uma vida de busca constante pelo novo de Deus, querer se aprofundar nesse relacionamento, buscar entender mais do seu ministério, buscar estratégias para exercer o seu ministério, investir em jejum, investir no seu tempo de oração, investir em estudo bíblico, no seu tempo de ler a Bíblia, não só por ler, porque eu tenho que ler os 3 capítulos por dia, porque eu me comprometi. Não, leia e entenda, busque ouvir o que Deus tem para te falar. Então, se você vive uma vida de investimento espiritual, sim, aí o diabo vai te atazanar. Aí é, tipo assim, sem dúvida, gente. Até porque quem tem uma vida desta forma, uma vida no secreto, porque o que a gente vê aqui, a pessoa pode estar fazendo na hora. Né? Tudo bem que reflete, né? A gente sempre conversa com o Ministério de Louvor que tudo reflete. Mas quem tem uma vida no secreto gera frutos. E esses frutos, sim, são o pesadelo do inferno, porque esses frutos geram salvação de almas. Então, quem tem vivido uma vida sendo uma árvore frutífera, vai passar por guerra espiritual. Mas agora, beleza, de fato, tenham vivido uma vida assim, tenham passado por guerra espiritual. O que eu faço? Vou desistir, vou parar porque está incomodando, né? Jamais, gente, pelo amor de Deus. Nós vamos agir, como diz o versículo em Tiago 4:7. O que diz? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, tá difícil? É guerra espiritual? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Imagina, gente, o diabo fugir de vocês. Não é a gente que sai correndo do diabo o tempo todo. Ai, não, ele de novo, não. Ele que vai fugir da gente. Então, se a gente permanecer, se submeter a Deus, servir, resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Porque essa guerra já foi vencida. E ele está tentando levar a gente junto. Mas nós não iremos. Amém? Amém. Mas se esse não é o seu caso, não se preocupa, nós temos a outra opção para você. Pode ser que Deus esteja te ensinando algo. Já pensou sobre isso? Esse momento espiritual difícil pode não ser o diabo tentando estragar a sua vida, mas Deus tentando melhorar a sua vida. Deus está tentando te ensinar algo, então aprenda a ser disciplinado. Ouça o que o Pai está te ensinando e não feche os seus olhos e os seus ouvidos e comece a fazer acusações. Porque às vezes Deus está tentando nos ensinar algo e nós já vamos... A primeira coisa que nós fazemos é apontar para algo. Não, porque fulano está falando mal de mim. Aí eu sabia, está todo mundo se virando contra mim. Não, porque o diabo está tirando todas as minhas forças e eu realmente não vou conseguir. Vamos tentar entender.
Deus está querendo me dizer algo. O que será que é? Onde será que eu falhei para ser disciplinada? Então, não vamos fechar os nossos ouvidos, porque tem coisas que nós acusamos o diabo, mas é o próprio Deus querendo nos ensinar algo, querendo nos disciplinar. E a disciplina de Deus é em amor. Nem toda luta é castigo. Então, nós precisamos aprender a receber essa disciplina. Nesse momento difícil, você já tentou entender ou perguntar para Deus o que é que Ele está querendo te ensinar? Em meados de 2020 ou 21, acho que 20, é que eu me confundo um pouco com esses 2 anos, gente, mas eu acho que 2020, eu tive uma frieza espiritual enorme. E era uma coisa que eu não conseguia entender de forma alguma, de jeito nenhum, porque eu estava buscando. Eu estava buscando, não é como se eu tivesse parado de fazer meu devocional, simplesmente me afastado de Deus. Eu estava fazendo ainda, eu tinha feito um planejamento de devocional. E era como se eu orasse e a minha oração não passasse do teto. O Senhor nem conseguia nem olhar. Aí eu vinha para a igreja, eu adorava e parecia que Deus não estava ali. Eu buscava tentar entender a palavra e era como se Deus não quisesse me revelar. Aí eu falei o quê? Satanás está furioso comigo. Claro. Estou buscando, estou fazendo. O que ele quer? Destruir minha vida. Então eu passei um tempo falando, não, estou em guerra espiritual, mas eu vou permanecer firme e tal, não sei o quê. Eu continuava. Só que, gente, isso desanima tanto. Tanto. Até porque sentir a presença de Deus é um privilégio. E eu acredito que Deus faça isso para que a gente possa nos fortalecer a nossa fé, que a gente possa presenciar ou ver milagres para que a nossa fé seja fortalecida. O Senhor faz isso por nós. E era como se nada disso tivesse acontecendo. Então eu pensei, guerra espiritual, ok. Passei um tempo assumindo posto de guerra. Virei um soldado, vesti toda a armadura de Deus. E eu me toquei que eu não perguntei ao Senhor por que aquilo estava acontecendo. Eu não tinha perguntado. Eu mesma tirei as minhas conclusões. Falei, guerra espiritual, sou um soldadinho, vou lutar. Não foi isso, gente. Então, eu sentei no meu quarto, no secreto, e eu comecei a orar. E eu perguntava, Senhor, por que isso está acontecendo? Eu tenho buscado, eu quero conversar com você, mas não dá para conversar falando sozinha. Não dá para eu buscar e não sentir. Senhor, eu oro e eu não sinto que o Senhor me ouve. Eu adoro e eu não sinto a tua presença. Eu não sinto que o Senhor está aqui, eu não sinto que o Senhor me ouve, eu não sinto nada. E foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Sem saber, eu estava sendo disciplinada. Eu aprendi nesse momento que eu estava muito apegada ao sentir. Então, se eu não sentia a presença de Deus, era como se Ele não estivesse ali. E eu acabei tornando como se toda vez que eu louvasse, eu sentia a presença de Deus, isso se tornou algo comum. Só que a presença de Deus é algo extraordinário, é um privilégio de ser sentido. A gente não pode deixar cair na rotina de todos os domingos, às 10 da manhã eu vou sentir a presença de Deus. Todas as quartas-feiras, no momento da oração, vou escolher, não vou sentir o culto todo, não. Eu vou reservar para o momento da oração e eu vou sentir, das 9 às 9h30, eu vou sentir a presença de Deus. Não é assim que funciona, é um privilégio. E eu estava me prendendo a esse sentir. Sentir que eu estava sendo ouvida, sentir a presença de Deus, sentir que Ele estava comigo. Mas não é assim que funciona. Eu tenho que orar e eu tenho que saber que Deus está me ouvindo, porque a Bíblia me diz que Ele me ouve. Eu tenho que louvar e não esperar que eu sinta a presença de Deus, mas que eu possa receber esse presente no momento de adoração. Então, no momento em que eu intitulei a guerra espiritual, era um momento de disciplina. Eu mesma falei, não, é uma guerra espiritual. Satanás, nossa, está muito bravo e tal. E era Deus querendo me ensinar algo. E depois desse momento que eu aprendi isso, eu voltei a sentir a presença de Deus.
Eu voltei a sentir que as minhas orações eram recebidas, mas eu não voltei a ser a mesma. Eu valorizei isso com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Toda vez que eu sinto a presença de Deus, eu não deixo com que isso passe batido. Eu invisto em adorar mais e mais e mais. Porque quando nós somos disciplinados pelos nossos pais, por exemplo, é para que a gente mude um comportamento. Por Deus é a mesma coisa, porque Ele é o nosso Pai. Então, ao invés de eu tornar isso comum de novo, eu tornei algo extraordinário. Então, depois dessa oração, depois do entendimento de que Deus ele estava me disciplinando, eu reconheci a minha falha e eu mudei. Deus ele é um Pai justo, mas Ele é muito amoroso. A gente ouve que Deus ele é justiça, mas Deus ele também é amor. Então, quando nós falhamos, nós não seremos ausentados das consequências, e ouçam bem. Deus ele ama a gente, mas a consequência do que a gente fez vai acontecer. Porque Ele ama a gente, porque se também não acontecer, a gente vai repetir, né, que a gente é bobo. Mas Deus ele é um Pai justo, muito amoroso. E quando a gente receber as consequências, nós seremos ensinados. Mas nós seremos ensinados em muito amor, muito amor. Então, nós precisamos aprender a entender e receber a disciplina de Deus. Assim, a gente vai criar também mais sensibilidade para as nossas falhas. Às vezes, a gente falha e nem percebe, porque nós não temos mais sensibilidade em querer agradar o coração de Deus. Existe agora um motivo pelo qual todos nós fugimos, a gente corre, a gente some, a gente se enfia num buraco, para a gente não confessar que esse é um dos motivos para a nossa guerra espiritual, que é a negligência da vida espiritual. Lembra quando nós falamos que para ter uma guerra espiritual é necessário atividade espiritual? E muitas vezes a gente não está fazendo a leitura de nenhuma unidade de versículo por dia. A gente ora só para abençoar a comida, se alguém lembra que tem que orar para agradecer, para abençoar. Mas é só nesse momento, porque de noite eu estou com muito sono. Aí eu vou me bananar na oração, não vou orar. Então, a gente só ora nesse momento. E aí, quando o céu se abre, todos estão envoltos na presença de Deus e você não consegue estar, a gente culpa o Satanás. Por quê? Porque ele veio para matar e destruir. Então, é muito mais fácil acusar quem já está intitulado que veio para matar e destruir. Só que como que nós queremos nos envolver no momento em que a presença de Deus está neste lugar? Como que nós queremos nos envolver se durante a nossa vida inteira, que é a parte mais importante, a gente não se envolve também na presença de Deus? Como que eu quero que Deus, no domingo que eu venho, eu quero que Deus ele olhe e fale, não, você vai ser cheio da minha presença, você vai ser usado para falar com fulano, você vai ser usado como meu instrumento em algum momento, sendo que a gente não fala com ele nunca. A gente não pode esperar que uma pessoa que a gente trata como estranho nos trate como filhos. Nós precisamos tratar Deus como pai se nós queremos ser tratados como filhos. E nós temos essa tendência a culpar Satanás. Mas eu não quero ser dura ao informar todos nós de que o diabo não se importa o suficiente para nos importunar naquele momento. Porque não há nada que ele possa fazer que nós já não estamos fazendo, nos afastando de Deus. O que o diabo vai fazer se você está tendo uma vida de busca, de profundidade? Ele vai vir para te afastar de Deus, te colocar em dificuldade, em provação, em tentação, certo? Ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você converse com Deus, ele não quer que você adore. Agora, se você não lê a Bíblia, se você não conversa com Deus e se você não adora, não há nada que o diabo possa fazer que você já não esteja fazendo. Então, ele não vai vir te incomodar. Não vai, porque você já está se afastando de Deus. E muitas vezes, a manutenção do relacionamento com Deus não é feita.
A adoração não é entregue, a Bíblia não é lida, mas é pensado que frequentar a igreja aos domingos estremece o inferno. Nós não somos o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, gente. A sua presença, a minha presença, não estremece o inferno, mas a presença de Deus em nós estremece o inferno. Então, a gente achar que não, porque eu sou uma pessoa assídua na igreja, eu dou o dízimo, não. Na hora que eu chego na igreja para adorar, o inferno se estremece. Não é sobre você, é sobre a presença de Deus. E sim, o inferno se estremece muito na presença de Deus. Por isso que é tão incômodo quando nós somos usados, quando nós somos cheios da presença de Deus. É muito incômodo, por isso. Porque a presença dele está no negócio, não a nossa. Eu espero que nós sejamos responsáveis pela nossa própria vida espiritual. Que a gente persevere em oração, em estudo, na busca pela sensibilidade também, para a gente poder ter essa sensibilidade no ouvido, nos olhos, discernimento e sabedoria. Porque se nós nos responsabilizarmos pela nossa própria vida espiritual, a gente não vai culpar outras pessoas ou outros espíritos pelas consequências da nossa negligência. Se eu negligencio a minha vida espiritual, não tem como eu falar que foi fulano que me afastou da igreja, fulano que me afastou de Jesus, que foi o diabo que está me irritando muito e eu não consigo mais, é muito difícil. Não tem como. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. E se cada um cuidar da manutenção da própria vida espiritual, isso não vai acontecer. E nesse caso, já não é batalha, é falha. A armadura de Deus, que nós lemos no começo, no capítulo 6 de Efésios, ela não é acompanhada do imperativo à toa. Fortaleçam-se no Senhor. É o imperativo, fortaleçam-se. Fortaleçam-se no Senhor. Vistam toda a armadura. E é interessante que o versículo não fala, vistam a armadura. Porque ele poderia falar, vistam a armadura, já dá a entender que é toda. Mas ele deixa muito bem explicado, vistam toda a armadura. Porque se um soldado está em guerra, está com o capacete, a bota, a calça, leva um tiro no peito, morre. Então, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E eu gosto muito da NVI porque ela coloca ciladas do diabo, eu acho incrível essa palavra, porque é uma cilada. Não é como se a gente programasse também, não, sexta-feira eu vou me afastar de Deus. Eu acho que eu estou a fim de começar uma guerra espiritual, vou na sexta às 14h, tá. Não é assim que funciona. É cilada, é como uma armadilha, você não vê, só que tem como sair. Tem como evitar também, com a armadura de Deus. Então, nós precisamos nos fortalecer, nos vestir de toda a armadura para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos vigiar, como a Bíblia diz, vigiem e orem. Estudar a Bíblia. E, de verdade, gente, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi durante a pandemia, que a gente tinha mais tempo para ficar em casa, e eu decidi focar mesmo na vida de devocional, é que você não precisa fazer o seu estudo e o seu devocional como as outras pessoas fazem. Tem gente, a minha mãe, por exemplo, sempre vejo ela fazendo devocional, porque ela faz na mesa que dá acesso para todo mundo. Ela faz o devocional e a leitura e ela anota tudo. Ela tem tudo grifado, assim. A Bíblia dela é amarela. E aí ela anota, ela escreve, ela tem um caderno. Pá, ela escreve, pega a caneta, tal, muda de cor. Eu pensei o quê? Vou fazer meu devocional anotando. Por quê? Porque é bonito, gente. A estética é muito legal. E eu descobri que não é para mim. Eu não consigo. Eu fiz um caderno, eu ainda personalizei um caderno, gente, só para eu anotar minhas coisas. Eu acho importante, sim, a gente anotar quando precisa. Eu não estou dizendo que eu não anoto. Mas eu peguei, só que esse jeito de eu sentar, ler e anotar não foi muito para mim. E aí eu fiquei, e como que eu vou fazer meu devocional agora? Não vou fazer, mentira, gente. Mas eu decidi tentar novos jeitos de buscar a Deus. Você não precisa buscar como o outro busca porque é bonito, porque você acha bonito.
Mas eu descobri que quando eu fazia o meu devocional, né, tanto ler os livros da Bíblia quanto o que a gente faz anualmente, né, que a gente começou um pouquinho depois, mas lê, medita, e eu descobri que eu posso fazer algo artístico. Me rende muito mais o meu aprendizado, a minha meditação. Se eu fizer um desenho, se eu inventar uma música, gente, não precisa ser bonita, não estou dizendo que é muito bonita, mas é algo para Deus, né? Então, se você faz algo da sua personalidade, você pode, por exemplo, criar uma dança, não sou eu, mas assim, você pode criar uma dança, dança no seu devocional, cria as músicas, pode fazer desenho, pintura, faça alguma coisa, escreva se você for de escrever. Mas não deixe de ter o seu momento, porque eu acho que no devocional, além da leitura bíblica, tem a parte da adoração. E a sua adoração ela pode ser entregue da sua maneira pessoal. A minha adoração não vai ser igual à adoração de cada um de vocês. E isso é ótimo. Isso é maravilhoso, porque assim nós podemos nos expressar da forma que nós queremos. Então, isso nem estava para eu falar, mas eu queria falar porque às vezes a gente fica falando sobre buscar, ler, estuda, mas o meu estudo bíblico pode ser diferente do da Kátia, e não tem problema nenhum, desde que estude, né? É importante estudar. Mas a gente precisa buscar a nossa forma individual de ouvir a Deus e de adorar a Deus. Se nós vigiarmos, orarmos, estudarmos a Bíblia, nos relacionarmos com Deus, Ele vai nos dar o discernimento para diferenciar as dificuldades que nós enfrentamos. Diferenciar de que maneira? Da maneira que eu falei. Essa dificuldade é um ataque do Satanás? Vamos nos levantar, vamos jejuar mais, vamos orar mais, chame pessoas próximas para orarem com você, não há o menor problema nisso. Diferenciar se é uma disciplina para que nós possamos estar atentos, sensíveis e com o coração aberto, que não adianta nada também eu ouvir o que Deus está me falando, me fechar, falar, não, Senhor, nada a ver. E também entender, ter o discernimento de saber se fui eu que falhei, se eu que estou deixando de fazer algo. Então, é esse discernimento. Ele vai nos dar o discernimento para saber como enfrentar essas dificuldades, a sabedoria para que nós possamos agir da melhor maneira e forças para enfrentar aquilo que já foi dito que não é maior do que nós podemos suportar. Já foi dito. Nenhuma dificuldade que você passar na minha vida é algo que você não consegue suportar. Vai ser difícil, não estou falando que é leve. Não, vai ser difícil. Mas não é algo insuportável, porque isso já foi prometido. Então, vamos buscar esse discernimento, para a gente poder saber aquilo que é guerra espiritual, aquilo que é Satanás, aquilo que é Deus, aquilo que vem de nós. Vamos buscar esse discernimento, para a gente poder entender aquilo que é batalha e o que é falha espiritual. Amém? Eu queria pedir agora, nesse momento, que todos vocês colocassem em pé, para a gente fazer uma oração.